você ficar, você estava de pé, eu sei, mas eu queria convidar você para se colocar de pé, para nós lermos a palavra. Marcos capítulo 4, por favor, Cris. Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35, quero trazer uma palavra breve, rápida para o teu coração nessa noite, amém? Isso. Se você tiver uma Bíblia aí nas suas mãos, um celular, um tablet, uma Bíblia de papel, enfim, quiser acompanhar, caso não tenha, a gente dá uma forcinha, você pode pegar uma colinha ali no nosso projetor, amém? Mas se você trouxe Bíblia, assim como meu amigo Davidson trouxe, mais conhecido como Galego, ou Glória. Marcos 4, a partir do verso de número 35. Aleluia. Sei que vai ser providenciado, mas eu vou pedir para providenciar uma aguinha para mim, que a minha garganta já foi embora. Por favor, Beto. Obrigado, meu querido. E olha que eu nem falo tanto assim. Você achou aí, Marcos 4? A partir do verso de número 35. Amém? Podemos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Você pode até acompanhar ali no projetor também, tá? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Você pode fechar seus olhos por alguns segundos? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós já poderíamos fechar nossas Bíblias, encerrarmos o culto, irmos embora para as nossas casas, que o simples fato de lermos, de ouvirmos a tua palavra, Senhor, já nos abençoa, já nos edifica, já nos enche. Mas, Senhor, em nome de Jesus, fala mais um pouquinho conosco nessa noite. Nós ainda queremos ouvir mais do Senhor, receber mais um pouquinho, além de tudo que já temos recebido nesse lugar. Fala conosco, Senhor. Tu tens total liberdade para atuar no nosso meio nessa noite. E nós repreendemos e anulamos toda a força contrária, Senhor. Nós repreendemos todo espírito contrário ao teu. Que somente o Senhor, que somente o teu Espírito tenha total liberdade para atuar nesse lugar. Venha repreendendo todo espírito de distração, de dispersão, que tente nos impedir, Senhor Deus, ou pelo menos atrapalhar-nos de recebermos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala, Senhor. Até mesmo aquilo que a gente não veio nesse lugar nessa noite para ouvir. Mas fala. É o que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus receba e diga amém, querido. Agora você pode se assentar. Amém, amados. Queridos, essa passagem ela é muito conhecida. Eu mesmo já falei aqui algumas vezes sobre ela. E eu comecei hoje na nossa live de oração. Aliás, quero informar os irmãos que a sua igreja tem uma live de oração toda quarta-feira, que antes era o meio-dia, e a partir de hoje passou a ser às 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde, de repente você está em casa assim meio que de bobeira, acessa lá facebook.com/ibcrj, que é um espaço, é um momento que Deus tem nos concedido para fazermos não outra coisa senão estarmos orando juntos. A gente tem um momento de ministração da palavra. Muito obrigado, meu amado. A gente tem um momento de ministração da palavra, mas o foco maior, principal para essa live é a oração. E não é algo assim muito extenso. A gente faz uma live de aproximadamente 1 hora, geralmente menos de 1 hora. Mas tem sido bênção, Deus tem nos abençoado. E eu queria convidar você a participar toda quarta-feira a partir das 3 horas da tarde, pela página do Facebook da sua igreja. Geralmente, quando eu consigo, eu mando o link para alguns amados entrarem.
mas não é sempre que eu consigo. Então você já está convidado a participar conosco. Então eu tenho começado a conversar com os amados que participam da live de tarde sobre essa passagem aí, que Deus tem falado algumas coisas no meu coração. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa passagem. E eu vou pedir para a Cris voltar lá no verso 35, Cris, por favor, logo no começo, porque meditando sobre essa passagem, eu estava pensando, eu falei, Senhor, é engraçado que tudo isso que aconteceu com esses discípulos, nessa passagem aí, a gente vê que durante todo o evento, vamos dizer assim, né? Jesus estava ali presente. E mesmo a presença de Jesus não impediu que acontecessem algumas coisas aqui um tanto quanto curiosas, vamos dizer assim, né? E Deus começou a falar algumas coisas no meu coração, e eu queria dividir com você. Eu vou usar um tema aqui que Deus tem colocado no meu coração, caminhando com Jesus. Algumas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida enquanto estamos caminhando com Jesus. O que é, na verdade, caminhar com Jesus? O que eu preciso para caminhar com Jesus? O que acontece na minha vida quando eu decido caminhar com Jesus? Quando Jesus está presente nas nossas vidas? Baseado no que a gente acabou de ler, eu queria conversar com você um pouquinho, porque o verso 35, ele diz assim, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos. O que Jesus falou para os discípulos ali? Lê para mim, queridos, por favor. Isso aí, mesmo tímidos, né? Vamos passar para outra margem. E aí eu comecei a pensar sobre esse convite de Jesus, vamos dizer assim, né? Os discípulos estavam ali num determinado lugar, algumas coisas acontecendo e tal. Aí Jesus de repente vira para eles e fala assim, gente, olha só, arruma tudo aí e vamos para o outro lado. E aí, queridos, eu entendo que de vez em quando nós caminhamos com Jesus, Ele faz isso comigo e com você. Quando caminhamos com Jesus, de vez em quando, nós temos que estar preparados, porque de vez em quando, para não dizer quase sempre, Ele vai nos convidar a fazermos exatamente isso. Passarmos para o outro lado. E esse passarmos para o outro lado, queridos, ele é tão... Principalmente que foi Jesus que falou, né? E as palavras que Jesus falavam, elas pareciam, logo inicialmente, quando você as ouve, elas parecem algo superficial, mas quando você para meditar um pouquinho naquilo que Jesus falou, você percebe que em cada palavra de Jesus havia uma profundidade imensa. E nesse passar para o outro lado não é diferente. E eu entendo que quando Jesus nos faz esse convite, queridos, intrínsecos nesse convite, tem algumas coisas que são interessantes nós entendermos. Quando Jesus nos convida a passar para o outro lado, de repente Ele está dizendo para você assim, olha só, vamos passar para um outro lado, vamos passar para uma outra fase, vamos passar para um outro nível. Porque se você for ler aqui a passagem, você vai perceber que na verdade foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles saíram daquele lugar, passaram para outra margem, e lá algumas coisas maravilhosas aconteceram. Dentre elas, Jesus teve aquele encontro com um endemoniado gadareno, e ali coisas maravilhosas aconteceram. Mas eu entendo que é isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens, e fala para mim e para você ainda hoje que caminhamos com Ele. De vez em quando Ele nos fala, vamos passar para o outro lado. Sai desse lado que você está e passa para o outro. Vou dar alguns exemplos para você entender. Sai desse lado onde você está, que você tem orado pouco, e passa para o outro lado, onde as pessoas estão orando mais. Sai desse lado que você está, onde não se dá muita importância à leitura da palavra, e passa para o outro lado, onde as pessoas estão envolvidas, comprometidas em ler mais, em aprender mais, em estudar mais a palavra. Sai desse lado, onde as pessoas não estão muito preocupadas em dar testemunho do meu nome, e passa para o outro lado, onde as pessoas estão preocupadas em testemunhar a meu respeito. Você está conseguindo entender o que Deus está começando a falar com a gente nessa noite? É um convite de Jesus para mim e para você. Passa para o outro lado. E esse passa para o outro lado, queridos, também me ensina, me mostra aqui, que é como se Jesus dissesse o seguinte, olha só, aí onde você está bem, está legal, show de bola, mas a gente não pode continuar aqui, tem que sair daqui, a gente precisa avançar. Muitas vezes, esse passar para o outro lado, queridos, é Jesus nos convidando a sairmos da nossa zona de conforto. Eu sei que muitos não gostam dessa palavra, mas eu não estou encontrando outra, né?
Porque muitas vezes estamos em determinados lugares que até o negócio está bom, está legal, né? E eu conheço um pastor que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala: cuidado para você não se habituar com a coisa, com o que está bom. Porque quando você se habitua com o que está bom, você corre o risco de repente não sair do lugar onde está bom e viver e experimentar o sensacional de Deus. Você está conseguindo entender? De repente você está no lugar que está bom, mas Ele está te convidando a passar para o outro lado, onde não vai ser bom, vai ser sensacional. Ele nos convida nessa noite: passa para o outro lado. Como no videogame, né? Vamos subir mais um nível. Porque no videogame é assim, cada fase que você passa vai ficando mais difícil. Não é assim? Na vida espiritual é mais ou menos isso que Deus quer de mim e de você, queridos. Nessa noite Ele nos convida a passarmos para o outro lado. O grande problema é que atravessarmos para o outro lado causa um certo medo, causa um certo pânico, causa certa incerteza. Por quê? Porque o novo, nós somos seres humanos e é normal, né? O novo, o desconhecido, causa medo, causa dúvidas. Quando somos convidados a passar para o outro lado, nos preocupamos: como é que será essa travessia? E como é que vai ser quando eu chegar do outro lado? Mas nessa noite, o Senhor Jesus nos convida a arriscarmos, a passarmos para o outro lado. Passa para o lado dos que estão lendo mais a Bíblia. Passa para o lado dos que estão orando mais. Passa para o lado dos que querem mais compromisso, mais comunhão, mais contato, mais relacionamento com Deus. Passa para o outro lado. Sobe um nível. Quem sabe você já está há tanto tempo aí nesse videogame espiritual, né? Tanto tempo nessa fase, parece que não consegue, batendo na mesma fase, está chegando no finalzinho e perde e volta, começa de novo da mesma fase. Nessa noite Deus está te chamando a mudar de fase, a subir um nível. Aleluia. É isso que eu aprendo aqui logo de início. E Ele continua dizendo, né? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: vamos passar para o outro lado, para outra margem. Aí no verso seguinte, por favor, Cris, que é o 36, ele diz assim: e eles, despedindo a multidão. Olha aqui para mim, queridos. Quando a gente lê isso aqui, é legal você ler imaginando, né? Porque a coisa fica mais gostosa, né? Então a impressão que dá é que eles estavam ali no meio de uma galera. E aí Jesus falou: gente, vamos embora. E eles tiveram que sair do meio daquela galera e entrar no barco para passar para o outro lado. Você está conseguindo visualizar o quadro? Mais ou menos assim, né? E aí o que eu aprendo aqui, queridos? Muitas vezes, para nós passarmos para o outro lado, muitas vezes para nós subirmos um nível, muitas vezes para nós chegarmos a lugares mais altos, nós precisamos sair do meio da multidão. Porque nós temos como seres humanos que somos, seres sociais, por isso que a sociologia e a psicologia têm essa máxima, que eu concordo, guardadas as devidas proporções, que diz que o homem, ele é produto do meio. Não é assim que a psicologia diz, né? Ou seja, o homem, ele é produto daquilo que está à sua volta. É mais ou menos isso, lógico que com mais profundidade do que eu estou falando aqui para os irmãos, mas é mais ou menos isso que a psicologia diz, né? Que o homem, ele é muito influenciado pelo meio. Assim, queridos? Ou seja, nós somos muitas vezes influenciados pela multidão que nos rodeia. E aquela velha história: ah, pastor, todo mundo faz. O que você está fazendo aí? Não sei, pastor, está todo mundo aqui, eu vou ficar aqui também. Por que você está aí desse lado? É, pastor, porque está todo mundo aqui desse lado. E quem foi que disse que Jesus quer que você fique no meio da multidão? Queridos, tem uma expressão que as ciências humanas também utilizam muito, né? Eu já falei para os irmãos que eu não gosto muito. A expressão que eles chamam de massa. Dizem que nós fazemos parte da massa. Quando fala de massa, eu lembro de massa de embolsar a parede, ou então massa de fazer bolo, né? Eu não sou terra, não sou cimento, não sou ovo, não sou açúcar, não sou farinha, para fazer parte da massa.
Você não foi chamado para fazer parte da massa. Deus, quando olha para você, não vê você como uma massa. Aleluia. Ele olha para todos nós, vê a todos nós, mas ao mesmo tempo que ele vê a todos nós, e essa propriedade só ele que possui, como funciona, não me pergunte que eu não sei, mas ele olha e vê a todos nós, mas ao mesmo tempo que ele vê a todos nós, ele vê a cada um, aleluia, de maneira pessoal, de maneira particular. Ele olha agora e está vendo a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro com algumas pessoas, e ao mesmo tempo que ele vê todas as pessoas, ele olha e vê Sandra, ele olha e ele vê Lucimar, ele olha e ele vê Vitória, ele vê Lucas, é Lucas, né? Ele vê a Esther, acertei? Glória a Deus. Você não foi chamado para fazer parte da massa, você não foi chamado para andar para onde toda a multidão está andando. Você foi chamado para sair do meio da multidão e passar para o outro lado. Você foi chamado para sair do meio da multidão nessa noite e subir um nível. Você foi chamado nessa noite para sair do meio da multidão e aumentar o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Mas tem que abandonar a multidão, querido. Tem que sair do meio. Sabe aquela expressão, Maria vai com as outras? É o faço porque todo mundo está fazendo? É o falo porque todo mundo está falando? De vez em quando eu me lembro, meus filhos, principalmente o Daniel, né, quando estava estudando, pai, amanhã ninguém vai, amanhã eu não vou para a escola não. Eu falei, tem aula? Tem. Mas todo mundo já falou que não vai. Eu falei, você não é todo mundo. Aí ia, meio bicudo, mas ia. É porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Você não foi chamado para fazer parte da massa. Você não foi chamado para ser mais um na multidão. E aí, queridos, não tem como não lembrar. Quando eu falo disso, eu me lembro de quem? Eu sei que você também se lembra. De uma mulher. Uma mulher que 12 anos sofria com uma enfermidade, um fluxo de sangue, uma hemorragia. 12 anos. Eu sei que você conhece a passagem, por isso eu não vou me deter muito nela, mas eu sei que você sabe que aquela mulher botou no coração que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E a Bíblia nos conta que aquela mulher foi andando, mesmo fraca, mesmo debilitada, mesmo sem condições, ela foi empurrando um, empurrando o outro, atravessou toda aquela multidão até tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia nos diz, queridos, que quando ela tocou na roupa de Jesus, ela não tocou em Jesus, ela tocou na roupa dele. Aleluia. Quando Jesus estava caminhando, a Bíblia nos diz que quando aquela mulher tocou, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? E aí um deles, se não me engano foi Pedro, falou, Senhor, essa pergunta não tem nem muito sentido, porque está todo mundo apertando o Senhor. E aí tem um evangelista que eu não me lembro agora, se foi Marcos, se foi Lucas, que ele diz exatamente assim, Jesus vira e fala assim, negativo. Todos estão me tocando, porém eu senti que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, aleluia. Aquela mulher não era mais uma na multidão, queridos. Todos apertavam Jesus, e eu entendo que pela própria tradução, muitos pegavam no próprio Jesus. Mas nem aqueles que seguravam na mão, no braço de Jesus, conseguiram extrair dele poder, enquanto veio uma mulher, aleluia, tocou na roupa de Jesus, e extraiu dele poder, porque Jesus disse que ela tocou nele diferente, aleluia. Aquela mulher passou para o outro lado, aquela mulher subiu um nível. É como se aquela mulher virasse para aquela multidão e dissesse assim, olha, se vocês querem continuar tocando nele desse jeito, o problema é de vocês, mas eu decidi que eu vou tocar nele diferente. Quem sabe nessa noite você pode decidir isso, se vocês vão adorar a Deus do jeito de vocês, desse jeito que vocês estão acostumados a adorar, todos os cultos é problema de vocês, mas eu decidi que nessa noite, aleluia, eu vou adorá-lo diferente. Eu decidi que nessa noite, eu vou passar para o outro lado. Eu decidi que nessa noite, eu não quero mais ser apenas mais um na multidão. Aleluia. Vamos seguir, queridos, porque tem coisas interessantes aqui que ele diz assim. E eles, despedindo, falaram, galera, olha só, a gente tem que ir. O levaram, assim como estava no barco. Agora olha aqui para mim, interessante.
Que quando a gente lê isso aqui, né, inicialmente parece que é Jesus fazendo um convite para que eles atravessem para o outro lado. E aí logo em seguida, queridos, a gente lê aqui, a impressão que dá é que aconteceu o contrário, que eles é que chamam Jesus para entrar no barco. Vocês estão conseguindo entender? Sabe o que eu aprendo quando eu leio isso aqui, queridos? Ou seja, esses homens já caminhavam com Jesus, mas a impressão que eu tenho aqui, queridos, é que nesse momento aconteceu o contrário. Eles é que convidaram Jesus para entrar no barco. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Olha para mim. Você pode já caminhar com Jesus há algum tempo, mas tem determinadas situações, determinados processos na tua vida, que você precisa convidá-lo para que ele faça parte. Você está conseguindo entender? De repente é uma sociedade que você está pensando em fazer. Convide Jesus para fazer parte desse negócio. De repente é um relacionamento que você está pensando em iniciar. Convide Jesus para fazer parte desse negócio. Você está conseguindo compreender? Esses homens já andavam com Jesus, mas aqui a gente tem a impressão que a gente tem que eles falam: Senhor, vem com a gente. Até porque, com certeza, aqueles homens não sabiam exatamente o que os aguardava na travessia. Aqueles homens não sabiam exatamente o que os aguardava do outro lado da margem. Assim como eu e você também não sabemos o que nos aguarda amanhã. Por isso, queridos, é imprescindível que façamos a mesma coisa. Mesmo que já caminhemos com Jesus, que o convidemos para estar conosco. Que o convidemos para andar conosco. Aleluia. Você está conseguindo entender, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pode seguir, meu amado. Agora olha aqui para mim. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Queridos, caminhar com Jesus não nos isenta de passarmos por grandes tempestades. Quem dera que nos isentasse. Quem dera que caminhar com Jesus fosse garantia de não termos mais problemas. Mas não é assim que acontece. E você precisa entender isso. Caminhar com Jesus, ainda assim de vez em quando, nos faz passar por tempestades. Por que você precisa entender isso, queridos? Porque, como eu também já disse aqui algumas vezes, cuidado com o evangelho triunfalista. Cuidado com o evangelho só da bênção. Cuidado com o evangelho só da vitória. Porque eu entendo, creio, sei que é assim, que evangelho é tudo isso. Evangelho é triunfo, evangelho é bênção, evangelho é vitória. Mas, queridos, não é só isso. Evangelho também é muitas vezes ter que abrir mão. Evangelho também muitas vezes é luta, é batalha, é peleja. Evangelho até em alguns casos é aparente derrota. Por que você precisa entender isso? Porque quando não entendemos isso, queridos, e a gente tem visto isso acontecer lamentavelmente, quando recebemos e aceitamos o evangelho só da bênção, só da vitória, e aí você começa a seguir a Jesus com essa ideia, com essa visão. Sabe o que acontece? Que a gente tem visto acontecer? No primeiro ventinho, essa pessoa se decepciona com a igreja, se decepciona com a liderança, em alguns casos até pior, se decepciona até com Deus. Não que Deus tenha falhado com ela, é porque apresentaram para ela um Deus de forma errada. Você está conseguindo compreender? Esses homens aqui, queridos, eles estavam com Jesus, João. Jesus estava na situação. E isso não os impediu, como diz ali, levantou-se grande temporal de vento. Porque nós temos a tendência, amados, de quando estamos passando por determinadas tempestades,
O diabo, que é astuto, não é bobo nem nada, ele aproveita a situação, né? E logo nos pergunta: ué, mas tu não é crente, cara? Como é que tu está desempregado, rapaz? Tu não é crente? Como é que tu está passando por esse problema no meio da tua família aí, cara? Tu não é crente? Como é que você está passando essa necessidade? Cadê teu Deus? Cadê o teu Jesus? Tudo que o diabo quer é que nós pensemos que ele nos abandonou. Tudo que o diabo quer que nós pensemos é que ele nos esqueceu. Ou então, se não nos abandonou, se não nos esqueceu, se percebeu o que está acontecendo, não está dando a mínima. Tudo que o diabo quer que eu e você pensemos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. E essa é mais uma das suas mentiras. Porque o nosso Deus nunca nos abandona. O nosso Deus nunca se esquece de mim e de você. A palavra de Deus diz que pode a mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Eu todavia, aleluia, eu todavia não me esquecerei de você, aleluia. Ele não esqueceu de você, meu amado, ele não esqueceu de você, minha querida. Ele está vendo o que você está passando, ele sabe tudo que está acontecendo com detalhes. Ele está vendo, pastor, então por que Deus ainda não mudou? Eu não sei. Pastor, por que Deus ainda não tomou uma providência? Eu não sei. Só uma coisa eu sei: se ele ainda não fez, é porque ainda não chegou o tempo, aleluia. Porque quando chegar a hora dele, o tempo dele, meu amado, não há nada nem ninguém que possa impedir dele atuar em meu e em teu favor. Você está conseguindo entender, queridos? É isso que eu aprendo ali. Levantou-se um grande temporal. E detalhe, queridos, quando a gente lê a passagem, a impressão que a gente tem é que quando eles começaram a travessia, estava tudo tranquilo. Sabe como é que é, Sandra? Estava tudo bem. Navegação tranquila. O barco velejando sem balançar muito. Nós gostamos disso. O problema, queridos, é de você entrar num barquinho. Vamos imaginar a situação. Entramos num barquinho, né? Água tranquila, barquinho balançando, né? Você está deitado numa rede, João, confortável. Ó, queridos, a tendência de acontecer o que comigo e com você? Fala comigo. Dormir, né, Michele? Comigo não, que eu não sou de dormir, não cochilo não, querido. É ruim de eu cochilar. Né, amor? Fala para eles aí. Ela vai falar assim: vamos ver um filme, vamos embora. A benção. Tudo calminho, tudo tranquilo. A minha tendência, a sua tendência é nós relaxarmos. Aleluia. E aí ele permite que a coisa comece a balançar com um pouquinho mais de força. E foi isso que aconteceu com esses homens. Estava tudo tranquilo, de repente o vento veio, de repente as ondas aumentaram. Meu amado, é assim que acontece na minha e na tua vida. Estamos muito bem empregados, de repente alguém fala: meu querido, olha só, a empresa está passando por uma crise, e lamentavelmente você foi cortado do quadro de funcionários. Está tudo muito bem na sua saúde, de repente você vai ao médico e faz um exame de rotina, e aí o médico te chama numa salinha sozinho e te dá uma notícia: olha só, você está com um problema de saúde, uma enfermidade um tanto quanto complexa. Você está conseguindo compreender? E aí o que o diabo quer? Que nós pensemos que o nosso Deus nos esqueceu. Aleluia. Vamos seguir aqui, queridos, porque eu não quero passar do meu horário. Porque ele diz assim: e eles, ora, se levantou um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava acontecendo o quê? Olha só, queridos, o barco já estava começando a encher de... Porque tem momentos na nossa vida que é assim, né? Começa a ventar. Aí o vento começa a... Não, aí você, pô, tá ventando, né? Mas tá tranquilo, né? Tá ventando só. Mas você já fica preocupado, né? Aí as ondas começam a aumentar. A preocupação vai aumentando. Você, caramba, agora as ondas aumentaram.
Daqui a pouquinho não foi só isso. Além das ondas aumentarem, já começa a entrar água no barco. E não precisa ser nenhum marinheiro ou nenhum fuzileiro naval para saber que um barco que está entrando água, qual é a tendência desse barco? Vai afundar, filho. Está fadado ao naufrágio. Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. De repente eu e você enfrentamos situações que a gente olha para a situação e fala assim: não tem jeito, esse negócio vai afundar. Aleluia! E aquele barco ali, humanamente falando, também deveria afundar, porque estava entrando água. Agora, tem um detalhe, queridos. Quem é que estava dentro daquele barco? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Ainda que esteja entrando muita água no teu barco, e vou até além, o teu barco pode estar até furado. Se Jesus estiver dentro dele, ele não afunda. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus estava ali. Ó, verso seguinte, Cris, põe aí para a gente, por favor, minha querida. E Jesus estava na popa. Fazendo o que, igreja? Lê para mim ali, o que Jesus estava fazendo, hein? Dormindo. Jesus tirando um cochilinho gostoso, querido. Ó, devia estar até roncando, né? Agora olha para mim, queridos. Quem é que consegue dormir num barco no meio de uma tempestade? Jesus consegue. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer te dar condições de dormir, mesmo em meio a uma tempestade. Sabe aquela pessoa que está passando um montão de problemas, mas o camarada deita e dorme. O que é que Salmos diz? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo ou em segurança. É promessa de Deus para mim e para você deitarmos e dormirmos. Até porque a noite de sono, queridos, ela é muito importante até para a nossa saúde física. Então é uma promessa de Deus deitar e dormir. Mesmo em meio a uma tempestade, mesmo em meio a um montão de problemas. Queridos, eu já falei para os irmãos, minha esposa sabe disso. Queridos, eu posso estar na luta, no vento que for, mas tem duas coisas que é ruim de tirar de mim. É o meu sono e o meu apetite. Minha esposa sabe disso. Eu sou magrinha assim, querido, mas a gente, né, gosta de mandar um negocinho para dentro, João. João sabe disso, né? Rapaz, tu perdeu o último encontro dos casados, o negócio foi muito bom, Joãozinho. Ó, maravilha, aleluia. Não perca o apetite nem o sono, queridos. Agora tem uns camaradas aí, né, o cara tem dinheiro. Aí o cara, ele lê no jornal lá na internet que a Bolsa de Nova York teve uma variação de 2%, pronto, o cara perde o sono. Porque a Bolsa de Valores lá em Nova York teve uma oscilação, ele fica preocupado com a fortuna dele. Eu muitas vezes, queridos, minha esposa sabe que é verdade. Muitas vezes, Jorge, eu já fui dormir com conta para pagar no dia seguinte que não tinha de onde tirar o dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu botava a cabeça no travesseiro, Amândio, e roncava. Aleluia. É Deus que faz, querido. E Ele quer te dar condições também de dormir em meio à tempestade. Todos desesperados ao teu redor, como é que vai ser? Ah, meu Deus, acabou tudo. Lembra daquele ajudante do Geazi, quando viu todo mundo cercado? Acordou Geazi desesperado, meu Senhor, estamos cercados, acabou tudo, meu Senhor. Geazi saiu e falou, meu querido, você está nervoso por quê, rapaz? Geazi também acho que não batia muito legal não, né? Mó galerão querendo pegar ele, cheio de soldados, camarada, tudo fortão, bem armado para pegar ele. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Só tinham dois ali, Geazi e ele. Ele fala, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Monta o cara e fala, pronto, não está bem não.
A Bíblia diz que Pedro, um pouquinho antes de ser entregue para ser morto, porque provavelmente era isso que ia acontecer com ele. Atos capítulo 12, se não estou enganado. A igreja orando por ele. O anjo foi lá na prisão. Queridos, eu sei que os irmãos conhecem a passagem. Quando o anjo chegou na prisão, Pedro estava fazendo o quê? Alguém lembra? Escola Bíblica Dominical, com exceção do pastor Luiz Almeida. Quem sabe o que Pedro estava fazendo? Quando o anjo chegou lá para libertar ele. Quando a igreja estava orando por ele. O que Pedro estava fazendo? Pode falar, João? Obrigado, Lucas. O líder dos jovens também sabe. Pedro estava dormindo, o anjo teve que sacudir ele, querido. Aquele camarada estava dormindo, muito possivelmente, nas últimas horas de vida, porque muito provavelmente iam fazer com ele a mesma coisa que fizeram com Tiago, iam armar um julgamento ali para condenar à morte. A Bíblia diz que esse homem estava dormindo, o anjo teve que acordar ele, querido, para poder levar ele embora. Acorda aí, Pedro, vim te buscar, rapaz. Ele estava dormindo tão bem que ele acordou e pensou que era um sonho, uma visão. O que está acontecendo, gente? No meio da tempestade, Pedro estava dormindo, querido. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. É isso que ele quer fazer comigo e com você. Vamos seguir aqui, porque diz assim: e Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Não é assim que está dizendo aí? Olha que coisa legal. Arrumou um travesseirinho, né? Jesus já gostava de tirar onda, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O meu Deus e o teu Deus, Ele não dorme. Ele sabe todo o tempo tudo que você está passando. E deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus estava dormindo, mas Ele sabia tudo que estava acontecendo dentro daquele barco. Pastor, como? Não me pergunte, porque eu também não sei. Só tenho certeza que Ele sabia. Eu ouso até dizer, isso é pastor Jorge que está falando, não vai sair por aí dizendo que eu afirmei isso não, que tem uns teólogos aí que vão querer me crucificar, tá? Eu ouso até dizer que Jesus estava fingindo, estava dormindo para testar aqueles camaradas. Vamos ver qual é desses meninos que andam comigo aqui. Deitou e ainda falou pro vento, dá uma sopradinha, dá uma sopradinha. Isso, anda, levanta, levanta. Isso, joga água dentro do barco, assim. A Bíblia diz que eles foram lá acordar Jesus, mas foram educados, não foi? Foi assim: mestre, ô mestre, Jesus, acorda aí, Jesus. Foi assim que eles acordaram Jesus, queridos? Foi assim? Como é que foi, hein? Jesus, o senhor não se importa que a gente morra, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Queridos, aqueles homens, eu tenho certeza que se você pegasse qualquer um deles antes de entrarem naquele barco e perguntasse assim: chega aqui, Pedro, vem cá, chega aí. Você confia em Jesus? Ainda mais Pedro, que era sanguíneo, né? Ô rapaz, tá maluco, rapaz? Essa pergunta que você faça, rapaz? Claro que eu confio, eu ando com homem, rapaz. Nós estamos no fechamento. Confio nele. Qualquer um que você chamasse ia falar a mesma coisa. Só que no meio do vento, no meio das ondas, no meio do mar bravio, aqueles homens literalmente se desesperaram. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Muito provavelmente eu e você, na mesma situação, faríamos a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você que pode não descer muito legal, mas que você vai entender. Caminhar com Jesus, mesmo aqueles que caminham com Jesus, pode passar por momentos de desespero. Não muito tempo atrás, a gente viu uma reportagem aí, não deu para ver assim com mais profundidade, né? Mas até onde eu vi, pegaram um menino em um determinado lugar e levaram, mataram um menino. E pelo menos até onde eu li da reportagem, o menino era crente. O menino estava na igreja, estava saindo da igreja, a mãe crente. Agora olha para mim. Como é que chega uma notícia dessa no coração de uma mãe, mesmo crente em Jesus, anda com Jesus? Como é que chega uma notícia dessa no coração de uma mãe?
Qual a mãe que não entraria em desespero? Você está conseguindo entender? Pastor, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Que a gente tem que ser desesperado? Não, querido, só estou querendo dizer para você uma coisa que eu sei que você já ouviu. Eu só quero te relembrar. Porque, querido, eu não estou dizendo que você tem que viver desesperado por qualquer coisinha. Porque tem uns crentes aí que também é o contrário, né? Basta uma unhazinha encravada e o cara já quer se desviar. Estou falando disso. Mas também preciso dizer para você uma coisa que você precisa ouvir. Tu não é super-homem, tu não é super-mulher, tu não é super-crente. Vai ter momentos que vai bater o desespero, sim. E Deus sabe disso. Vai ter momentos que a tua fé vai vacilar, sim, e Deus sabe disso. João Batista, queridos, estava batizando no rio, Jesus apareceu, ele virou e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, não muito tempo depois, o mesmo João, que agora estava preso, chamou uns rapazinhos e falou assim: olha só, vai lá, pergunta para ele, se ele é o Messias mesmo que há de vir, ou a gente tem que esperar outro. Cadê aquela certeza? Cadê aquela convicção? E quando falaram com Jesus, querido, Jesus falou assim: olha só, vai lá e diz para esse João aí que ele está fora do bando, não quero mais nada com ele não. Não pode ser meu discípulo. Tem que ter fé para ser meu discípulo. Não foi isso que Jesus mandou falar para o João. Jesus mandou: olha só, vai lá e conta para o João o que vocês estão vendo. Aos pobres tem sido pregado o evangelho, vocês estão vendo gente sendo curada. Vai lá e fala para João. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte: vai lá e fala para João que sou eu mesmo. Fala para João o que eu estou fazendo, porque ele vai crer que sou eu mesmo. Não tem que esperar outro não. Naquele momento, João estava vivendo um momento difícil, complicado, estava preso. E Deus sabe que em momentos difíceis, em momentos de adversidade, em momentos de tempestade, queridos, olha para mim, é muito normal, é humano nós muitas vezes vacilarmos, é humano nós muitas vezes temermos, é humano nós muitas vezes até duvidarmos. Eu já passei por situações que eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, mas eu não sei como é que o Senhor vai resolver isso aí não. Em outras palavras, eu estava quase dizendo assim para Deus: Senhor, isso aí eu acho que nem o Senhor consegue resolver. Faltou pouquinho para eu falar isso para Ele. Tolinho que eu sou, né? Ele só estalou os dedos, Lucas. Mudou tudo. Foi isso que Ele fez com esses homens para a gente encerrar. O pessoal do louvor pode vir subindo, por favor. Eles acordaram Jesus. Começaram a clamar: Senhor, Senhor, nós vamos afundar, Senhor. Começaram a clamar: querido, olha para mim em nome de Jesus. Quem sabe é isso que Deus está requerendo de mim e de você, que a gente comece a clamar: Senhor, Senhor, será que o Senhor não está vendo como é que está o meu casamento, Senhor? Senhor, será que o Senhor não está vendo que meu filho, eu não estou conseguindo me relacionar com os meus filhos? Senhor, lá na empresa eu estou correndo o risco de ser demitido, e só isso já está, só a possibilidade de ficar desempregado já está me deixando desesperado, Senhor. Eu me lembro, eu já falei isso aqui 50 vezes para os irmãos, quando eu tive tuberculose pela segunda vez. Eu já estava desconfiado que era, porque eu já conhecia os sintomas, mas eu tinha um pouquinho de esperança que não fosse, porque eu sabia o que eu ia ter que passar tudo de novo. 15 dias trabalhando numa empresa, eu falei: Senhor, não vou ter direito nem ao auxílio doença, Senhor. Tomara que não seja nada. E quando eu entrei, que aquele médico assinando papel lá, ele ficou assinando papel e nem olhava para mim, e eu desesperado, ansioso para saber o resultado. Aí que eu não aguentei mais, eu perguntei: doutor, e aí? E ele friamente, sem me olhar, virou: você está com tuberculose. Fez no papel e me entregou: toma, vai lá pegar os remédios no posto, você está com tuberculose. Minha esposa estava comigo nesse dia, só que ela não estava na sala comigo não, ela ficou do lado de fora. Aí se eu disser para você que eu saí daquela sala confiante: Deus está comigo, irmão, estou com tuberculose, mas vai dar tudo certo. Mentira, queridos. Eu saí daquela sala sem chão. Eu saí daquela sala sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E eu comecei a pensar: Senhor, o que vai ser da minha família? 15 dias na empresa, não tem nem direito ao auxílio doença, meus filhos vão viver de quê?
Tuberculose são meses de tratamento, tomando remédio todo dia. Aleluia. Mas aí andei um pouquinho e me veio logo à mente um louvor. A minha vida é do Mestre, meu coração é... Eu lembrei desse louvor, queridos. Eu comecei a cantar aquele louvor baixinho. E cheguei perto da minha esposa, ela, e aí, filha? Eu falei, filha. Ela também, eu creio que já sabia. Queridos, eu falei isso aqui 500 vezes. Não faltou nada na minha casa. Aleluia. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que Ele está cuidando de você no meio dessa tempestade. Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que pode estar entrando água no teu barco, mas ele não vai naufragar. Aleluia. Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que na hora certa Ele vai se levantar, vai acalmar esse vento, vai mandar o mar ficar quieto, e eles têm que obedecer quando Ele manda. Aleluia. Fiquem em pé comigo na presença do Senhor, queridos, porque senão a gente fala até... Aleluia. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você levantar a sua mão, não vou pedir para você fazer nada. A não ser que você queira, fique à vontade também, você tem liberdade para isso. Mas você que está enfrentando uma tempestade nessa noite, fale para o Senhor, fala, Senhor, eu entendi que o Senhor está nesse barco, Senhor. Eu tenho certeza que o meu barco não vai afundar. Aleluia. Toma posse, querido. Toma posse nessa noite. O Senhor não vai afundar o meu barco. Eu não vou morrer no meio dessa tempestade. Aleluia. Porque a Bíblia diz que depois que acabou tudo, queridos, aqueles homens ficaram um olhando para o outro, se perguntando, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Aqueles homens diziam conhecer a Jesus, diziam ter intimidade com Jesus, mas ainda não conheciam verdadeiramente o poder de Jesus. Quem sabe Deus está permitindo essa tempestade sobre a tua vida para se manifestar verdadeiramente a você, para se revelar verdadeiramente a você, para que você saiba quem Ele é e o que Ele pode fazer. Essa tempestade aí não é nada. Ele dá uma ordem, Ele manda uma palavra e a tempestade se transforma em completa bonança. Ele manda somente uma palavra e essa enfermidade, ainda que seja incurável aos olhos humanos para a ciência, Ele manda uma palavra e essa enfermidade é curada. Ele manda uma palavra e a porta de emprego ela se abre. Aleluia. Ele manda uma palavra e aquele casamento que estava em ruínas, se desfazendo, Ele restaura. Ele manda uma palavra e muda tudo. Aleluia. Aleluia. Fecha seus olhos, querido. Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contemplar o Senhor em meio às nossas tempestades, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe que há momentos em que o desespero, a angústia, a ansiedade, Senhor, e até mesmo a depressão tentam tomar conta dos nossos corações, Senhor. Mas aí o Senhor se levanta e com uma só palavra, com uma ordem, o Senhor muda tudo. Aleluia. Com uma só palavra o Senhor expulsa aquilo que nos assustava. Com uma só palavra o Senhor manda embora aquilo que nos amedrontava. Com uma só palavra, Senhor Deus, o Senhor faz cessar a tempestade que estava fazendo com que a nossa fé titubeasse, Senhor. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus,
Abençoa esse teu filho, Senhor. Abençoa essa tua filha em meio a essa tempestade. E concede, Senhor Deus, concede a cada um deles a tua bênção e a tua vitória. E que eles possam, em nome de Jesus, quando a bonança vier, glorificarem, exaltarem e engrandecerem o teu nome. Porque a bonança virá. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você cantar, você vai virar para quem está perto de você e vai dizer assim: a bonança virá. Essa tempestade vai passar. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor.